Está chegando aqui no estúdio para conversar com a gente o Pedro Vasconcelos. Nós vamos falar sobre um evento muito legal que acontece hoje na Casa do Trabalhador, a partir das 4 horas da tarde. O Encontro de Culturas Periféricas, uma iniciativa do Comitê de Cultura aqui do Rio Grande do Sul, em parceria com a Universidade Federal de Pelotas. Um encontro que busca fortalecer a cultura de base comunitária e democratizar o acesso às políticas públicas de fomento. Então, vamos conversar com o Pedro Vasconcelos, ele que é gestor também, produtor cultural, e que atua como captador de recursos e articulador do comitê. Seja muito bem-vindo, Pedro, bom dia. Bom dia, Clarissa, bom dia a todo mundo da Rádio Com que nos acompanha. Prazer estar aqui. Uma alegria te receber presencialmente, inclusive. Pedro, então, acho que a gente pode falar justamente sobre essa necessidade da cultura se tornar mais descentralizada, né? E para isso também o fomento é fundamental. Tem muita experiência em Brasília, junto com todos esses recursos públicos, né? Acesso a recursos públicos. E que tu comentasse um pouquinho as variações desse cenário nos últimos anos. Sim. Nós estamos vivendo um momento muito especial, né? Um momento muito único assim, na área da cultura no Brasil, porque desde a retomada do Ministério da Cultura em 2023, com a volta do presidente Lula para o governo federal, a gente conseguiu colocar em prática, efetivar a implementação da Lei Paulo Gustavo, que foi um investimento de 4 bilhões de reais no fomento ao audiovisual e a todas as outras linguagens da cultura no Brasil. Esse recurso foi distribuído para todos os estados e municípios brasileiros. Isso já é, por si só, um feito inédito, já é um recorde em termos de valor e em termos de capilaridade também. E na sequência, a gente começa, em 2024, a implementação da Política Nacional Aldir Blanc, que é inspirada na Lei Aldir Blanc, que foi uma lei emergencial na pandemia, né? A gente começou a discussão sobre a Política Nacional Aldir Blanc durante já a pandemia, identificando que como tinha sido importante aquele apoio emergencial para o setor, e por que não a gente pensar numa lei continuada, uma lei perene, uma lei que pudesse todos os anos colocar à disposição do setor cultural um valor expressivo, que são esses valores de 3 bilhões de reais por ano. E aí nós então conseguimos aprovar em 2022 as duas leis, a Lei Paulo Gustavo e a Política Nacional Aldir Blanc, que é então uma ação permanente de fomento à cultura no Brasil. E a Política Nacional Aldir Blanc tem esse nome justamente porque ela é uma ação contínua, ela não é uma lei emergencial, ela não é uma lei pontual, né? Ela também sofreu uma alteração ano passado, justamente para garantir a sua perenidade. Então teve uma alteração na lei, porque havia uma discussão sobre o repasse de recursos, porque dos 5 anos previstos, como houve um atraso, então a lei ela está prevista para ser implementada até 2029. Esses 5 ciclos de 3 bilhões que somam 15 bilhões de reais. Mas o ano passado teve uma discussão no Congresso, que foi uma proposta do próprio governo federal, dizendo o seguinte: bom, então depois do final desses 5 ciclos, a lei continua, né? Mas aí a cada ano o Congresso Nacional discute, então, qual é o tamanho desse orçamento, ou a destinação orçamentária, sem a garantia, portanto, dos 3 bi, mas a garantia da continuidade da lei. Então, digamos que a partir de 2029 a gente vai ter que lutar todos os anos para garantir que esse recurso entre no orçamento, né, da União, e esse orçamento é proposto pelo governo federal, mas sempre é aprovado pelo Congresso. Então, eu acho isso já uma grande novidade, uma coisa assim extraordinária, porque nós lutamos por isso há muitos anos, né? Se a gente pegar o início lá da gestão do Gilberto Gil, em 2003, e o Gil traz uma série de novidades e coisas importantes, assim, que foram paradigmas novos da política cultural no Brasil. Uma das coisas era, nós temos que criar um sistema nacional de cultura, nós temos que criar uma estrutura onde cada município brasileiro tem um conselho de cultura, um plano municipal, um fundo municipal,
e uma estrutura, né, de políticas culturais no município e cada estado também. Então se começou a construir. E o nosso sonho naquela época, há 20 anos atrás, 15 anos atrás, era que a gente pudesse ter o repasse fundo a fundo, como a saúde, a educação e a assistência social também tem. Né? Na educação tem o Fundeb. Na saúde, no SUS, você tem o repasse do Fundo Nacional de Saúde para estados e municípios, obrigatório. Na assistência social, você tem o Fundo da Assistência Social, que também é obrigatório. E na cultura, nós não tínhamos isso. E a Política Nacional Aldir Blanc, na prática, é a implementação de um fundo a fundo. Porque esses 3 bilhões, eles não ficam em Brasília, eles são totalmente descentralizados, 1,5 bilhão para os 27 estados, 1,5 bilhão para os 5.600 municípios do Brasil. Então, nós estamos, eu gosto de lembrar isso, realizando um sonho antigo, que a gente já vem lutando e batalhando há muito tempo, né? E claro, agora está na hora, daí, trazendo aqui para o encontro de hoje, né, o motivo do nosso papo aqui hoje, o debate que nós vamos fazer hoje à tarde lá na Casa do Trabalhador e a mobilização toda que está sendo feita, agora também está na hora da gente poder aproximar essas políticas de fomento dos fazedores de cultura, dos artistas. Porque a gente tem passista de escola de samba, artista visual, fotógrafos, músicos, que vivem uma vida inteira da arte e da cultura, mas nunca acessaram financiamento público. Isso é muito comum. Aqui em Pelotas eu poderia assim, listar umas 50 pessoas que eu conheço que vivem da arte e da cultura, mas ou participaram de algum ou outro evento, ganhando um cachezinho pequeno, ou toca na noite, ou participa de um projeto, recebe ali um apoio, mas não são pessoas que vivem de projetos culturais. Todo ano sentam na frente do computador, olham quais são os editais que estão abertos e mandam os seus projetos para os editais que estão abertos. Isso é uma novidade, né? Então, como é que a gente aproxima essa nova realidade, que tem dinheiro, tem a possibilidade do fomento, desses artistas e fazedores de cultura conseguirem entender que isso é para eles, que eles também têm que se organizar, que eles também podem, né, fazer os seus projetos, ou se eles não têm a expertise técnica ou know-how, eles podem pedir ajuda para um produtor cultural, para uma entidade, né, ou para algum órgão público que os apoie também nesse sentido, né? Então, hoje, o encontro de hoje à tarde, que é esse encontro de culturas periféricas, então, o foco são grupos culturais da periferia, e não entendendo só a periferia urbana, mas entendendo também o território rural, todas as periferias, né, que a gente pode identificar assim que existem na nossa cidade, na nossa região, que são justamente os grupos que ficam mais distantes desse acesso, né? Então, esse é um pouco a ideia do encontro de hoje e o objetivo dessa atividade. É uma atividade que também acontece em parceria com a UFPEL e a Escola de Comunicação, né? Então, eu queria que tu comentasse, porque trazendo justamente a parte de transformar esse encontro em algo mais didático, mais instrutivo, para que eles dominem essas ferramentas de acesso a esses recursos. Então, eu queria que tu comentasse justamente um pouquinho sobre essa parceria, até na ideia de montar a programação para que consiga se discutir a proposta do encontro. Sim. A questão da escola de comunicação, ela vai ser uma iniciativa, acho que até a Clarissa esteve com a gente, né, Clarissa, quando a gente fez uma primeira apresentação da escola no encontro dos agentes territoriais de cultura que teve lá no IFSUL. Ali a gente fez uma primeira prévia do que é esse projeto, o que é essa iniciativa, e ela é em parceria com a universidade, mas ela é um projeto do Comitê de Cultura do Rio Grande do Sul. O Comitê de Cultura é uma iniciativa, uma política, né, do Programa Nacional de Comitês do Ministério da Cultura, que tem esse objetivo de facilitar o acesso, democratizar o acesso dos artistas, dos grupos culturais aos projetos, às ações de fomento do MINC. E a escola de comunicação surgiu nessa discussão com a seguinte, qual é o problema que a gente quer resolver, qual é o diagnóstico, né? Os grupos culturais, muitas vezes, eles recebem o fomento, eles conseguem acessar o fomento, então eles estão conseguindo agora, né, captar recursos e viabilizar os seus projetos, mas nós ainda identificamos uma defasagem, uma dificuldade muito grande em se comunicar com o seu público.
Então, eu vou fazer uma roda de samba aqui no meu bairro, na minha comunidade. Mas aí eu não tenho os meios de comunicação necessários, eu não conheço muito bem como é que eu faço isso, então a divulgação fica sempre muito limitada. Eu vou fazer uma oficina de balé para crianças aqui numa entidade, numa associação, num espaço cultural aqui no meu bairro. E aí eu não sei divulgar direito. Aí eu vou fazer um festival, eu vou fazer uma mostra, eu vou fazer um espetáculo. E sempre a gente vê que esses grupos eles têm dificuldade nessa parte de comunicação. Então, democratizar os conhecimentos sobre as ferramentas de comunicação nos parece hoje estratégico, fundamental para qualquer grupo cultural. Não tem como nenhum artista, nenhum grupo cultural sobreviver nesse mundo que a gente vive hoje sem saber se comunicar, sem saber vir aqui na Rádio Com falar com vocês, sem saber que tem outros meios de comunicação que eles podem mandar o material que vai ter divulgação, sem saber que eles têm que ter uma página atualizada, eles têm que ter fotos boas, eles têm que ter toda uma estratégia e uma estrutura de comunicação dos projetos para que a população, para que as pessoas saibam. E até tem uma outra dimensão disso, né? Por um lado, a gente pensando nos grupos culturais, nos fazedores, né? Eles têm essa dificuldade e eles deveriam ter um alcance muito maior com os seus projetos. Nós estamos falando até do bom uso do dinheiro público daí, né? Por outro lado, para a gente efetivar o direito à cultura do cidadão, das pessoas, porque quem é o público objetivo? Qual é o objetivo da política cultural no final das contas? É que o cidadão acesse a produção cultural. Né? O objetivo da política cultural não é que o artista seja remunerado. Isso faz parte da estrutura da política cultural, mas para que a população possa acessar. O artista vai ser remunerado, os grupos vão ser remunerados, mas para que a gente efetive o direito, as pessoas têm que saber que está acontecendo uma atividade gratuita, que tem um espetáculo, que tem um evento, que tem um projeto que eu posso lá botar o meu filho numa aula de violão, numa aula de percussão, que agora na prévia do carnaval vai ter ensaios e atividades e quem quiser participar pode participar. Ou seja, essa comunicação ela também garante essa efetividade do direito, do acesso à cultura. Né? Então, por isso a Escola de Comunicação. E aí a UFPEL entrou como parceira, eles vão ceder a plataforma virtual, eles vão transformar todos os materiais, todos os conteúdos que vão ser gerados para esses cursos de comunicação assim, no formato e na linguagem acessível, eles vão ter tutores, vão dar todo um suporte, né, para que a gente possa fazer cursos online de comunicação. Então, nós vamos também ter alguns professores da universidade convidados, e nós vamos ter também comunicadores da cultura dando aula, né? Nós vamos ter o viés acadêmico, técnico, que é super importante, mas nós também vamos pegar pessoas que têm já experiência, às vezes é uma experiência empírica, às vezes é uma experiência prática, né, do dia a dia, de gente que tem bons projetos e bons exemplos de comunicação e de alcance, né, dos seus projetos. Então, essa escola de comunicação vai ser lançada hoje, vai ser firmada lá a parceria com a universidade, e aí ao longo de 2026 nós vamos ter muitos cursos, muitas oportunidades para todo mundo aí do meio cultural poder participar e acessar. Pedro, quem e como vai poder acessar esses cursos? Como é que esse protocolo já foi montado? Sabe como é que isso vai funcionar? Esses cursos todos nós vamos disponibilizar através dos meios digitais. Então nós temos as redes sociais do comitê, o site, e nós temos 11 pessoas que estão distribuídas em todo o Rio Grande do Sul, que são articuladores territoriais. Aqui em Pelotas, a nossa articuladora territorial é a Renata Pinhatti. Essas pessoas vão promover, então, a divulgação, a articulação territorial, né, para as inscrições. Nós vamos abrir inscrições, vamos divulgar essas inscrições, e os cursos têm, digamos assim, um critério de participação. Se você pertence a algum grupo cultural, se você tem que comprovar pelo menos a sua atuação na área, né, e aí vai poder participar dos cursos. Né. Hoje a gente tem uma oferta muito maior, né, de cursos de formação para a área da cultura, justamente por conta desse dinheiro todo que está vindo. Nós temos uma realidade até interessante também nesse aspecto. A nossa diferença aqui é que a gente também acha que esse tema da comunicação deveria ser, né, um tema assim, tratado com um pouco mais de
cuidado, assim, de dedicação, né? Então, esse é o diferencial da escola. Outra coisa que eu queria te perguntar, e ainda na comunicação, mas falando do encontro de hoje de noite, tu destacou aí que ele foi feito para atingir grupos periféricos que têm mais dificuldade, que estão mais distantes do acesso aos recursos. Há um desafio também no proponente, para que vocês consigam chegar nesses grupos, para que esses grupos saibam que isso existe e que isso é importante para a qualificação e um melhor alcance de recursos, né? Como é que vocês fizeram um mapeamento? Existiu um mapeamento prévio para chegar nesses grupos, para que eles possam participar do evento de hoje, por exemplo? Sim, existe um mapeamento, é uma das metodologias que o próprio Comitê de Cultura trabalha, com o mapeamento e identificação dessas lideranças, das entidades representativas, e aí, felizmente, né, nós temos hoje já muitas organizações coletivas desses grupos. Então, vamos pegar 4, 5 exemplos, né, no hip hop, né, você tem hoje uma movimentação muito forte lá no CDD do Dunas, você tem algumas entidades do hip hop, algumas lideranças que conseguem rapidamente, né, atingir vários artistas do rap, do grafite, b-boys, b-girls e MCs. Então nós vamos ter uma presença hoje forte da galera do hip hop. O carnaval, né, nós temos 3 entidades, associações carnavalescas aqui em Pelotas, falamos com todas, convidamos, estamos fazendo essa mobilização mais dirigida também. São entidades que muitas vezes têm essa dificuldade que eu falava no início, né? A gente gosta de fazer carnaval, a gente gosta de se juntar e montar um bloco e sair e se divertir. Mas quem é que senta para montar um projeto para captar 100 mil reais para o bloco poder sair o ano que vem com todo mundo recebendo cachê, com uma divulgação, com a camiseta do bloco e tal, né? Então, é um pouco esse exemplo também, assim, prático para as pessoas entenderem. Carnaval, né, todos os diferentes grupos de carnaval, os povos de matriz africana, nós também temos 2 associações grandes aqui em Pelotas, e na região, né, também tem. Quilombolas, nós também temos aí associações quilombolas importantes, que o comitê, inclusive, já reuniu, já fez outras atividades com eles desde 2023, e agora a gente está só dando continuidade, né, a essa relação, essa parceria. Grupos de capoeira. Então, assim, todos esses grupos que trabalham com culturas afro-brasileiras, culturas urbanas, culturas de periferia, a gente está convidando. Então, tem aí um esforço de mapeamento justamente porque esse é o público que a gente tem que atingir, né? Claro que, por exemplo, a atividade de hoje é aberta ao público, qualquer artista, fazedor de cultura, está todo mundo convidado, né? Nós vamos dar um aulão de tarde, ali às 16 horas, para falar dos editais que estão abertos, e depois à noite tem uma mesa para discutir mais o papel da cultura na transformação da sociedade, né? Um debate mais político, cultural, assim. Mas o nosso público, o nosso público-alvo mais específico são justamente esses grupos, né? Periféricos ou que trabalham com cultura popular, na maioria dos casos, que tem dificuldade. Porque a gente pode identificar assim, né? Nunca é bom fazer generalizações, mas, por exemplo, quem trabalha com as artes clássicas, as artes tradicionais, literatura, escritores e esse mundo editorial e do livro e leitura, audiovisual, cinema, né, e todas as suas derivações do vídeo, enfim, artes visuais, música, dança, teatro, geralmente são pessoas que ou estudaram, passaram já pela universidade, ou já têm uma formação específica. É claro que nós temos os autodidatas, nós temos gente que também não passou pelos bancos acadêmicos, mas são pessoas que geralmente têm mais facilidade de se relacionar com esse universo que a gente está falando, de elaborar um projeto, de apresentar uma proposta, de fazer uma justificativa, fazer um argumento, detalhar um plano de trabalho, um cronograma, um orçamento, né? Todo esse detalhamento que tu tem que construir num projeto. Então, por isso que
eu acho que tem hoje esse olhar, né, que é um olhar bem social mesmo, né, para públicos que merecem, têm direito, mas que muitas vezes nem se acham merecedores daquela política, né? Quando tu menciona esse mapeamento desses grupos, existem pontos específicos que vocês conseguiram identificar que são os pontos que geram essas dificuldades, até para pensar um material para o encontro, para a escola de comunicação, enfim, que resolvam esses problemas, pensar estratégias que resolvam justamente esses pontos que causam essas dificuldades, que causam essas barreiras. Vocês conseguiram identificar isso a partir do mapeamento, ou isso vai acontecer agora com o decorrer dos encontros, com o desdobramento do comitê? Eu acho que esse é um processo sempre contínuo, permanente, né? De identificando onde é que estão os problemas, os limites, as dificuldades, e aí a gente conseguindo resolver. Mas o que a gente pode falar a partir da experiência desses últimos anos? As dificuldades são de várias ordens. A que eu acho mais significativa é o fato de que nós temos muitos brasileiros que não são incluídos digitalmente, né? Então a gente fala de inclusão digital e tal, não são alfabetizados digitalmente. Então, por exemplo, se esses grupos todos, se todo mundo pelo menos soubesse o que é uma assinatura do Gov, fazer um PDF, fazer upload dos documentos, abrir uma plataforma virtual, conseguir preencher um formulário, encaminhar corretamente. Essas questões da tecnologia são uma barreira, né? Essa questão assim do acesso à internet é uma barreira também, porque daí às vezes eu até sei fazer, mas a minha internet 3G não permite, o meu celular não é adequado, eu não tenho um computador, então eu não tenho, né, os equipamentos necessários. E essa questão também do letramento, né? Tem muitas culturas e tradições culturais no Brasil que são orais, né? Não são afeitas à cultura escrita. E aí, como é que eu apresento uma proposta do bloco de carnaval, dos meus amigos aqui do meu bairro, se nenhum de nós aqui estudou na universidade, nenhum de nós sabe escrever e escrever uma justificativa? Eu sei explicar o que é o bloco, eu sou músico, eu sei tocar um instrumento e tal, mas eu não sei escrever. Então, essa dificuldade também, né, com esse mundo das letras, o mundo do letramento. Então, essas eu acho que são barreiras importantes e por isso, então, nós precisamos enfrentá-las, né? Orientar as pessoas para como poder acessar os meios digitais, se familiarizar com essas ferramentas, porque daí também a gente tem mecanismos que, por exemplo, né, eu vou dar um exemplo, tem alguns editais aqui em Pelotas, a gente já experimentou isso no primeiro ciclo da PNAB, foi até uma construção que a gente fez junto aqui com a prefeitura, eu estava envolvido na elaboração dos editais do ciclo 1 da PNAB, a gente permitiu inscrição oral, né? Então, se tem um mestre de cultura popular, se tem uma pessoa que não sabe escrever, ou que não é muito acostumada, ela podia gravar um vídeo contando qual é a proposta do projeto dela, e o vídeo seria analisado como qualquer outro projeto. Né? Então, existem formas e metodologias de você incluir aqueles que não estão adaptados a esse nosso universo, né, bem formal e bem cheio de regras dos projetos. Mas também eu acho que a gente precisa ensinar as pessoas a escrever, a gente precisa orientar que todo mundo consiga fazer a assinatura do Gov lá, fazer, né, ter o e-mail, ter acesso. Então, assim, a gente também precisa garantir que as pessoas, aos poucos, elas vão se familiarizando com esse universo. Senão, elas ficam de fora. Senão, o sistema joga elas para fora, né? Então, também não adianta a gente ficar só criando mecanismos de inclusão se a gente também não capacita todo mundo para poder utilizar. Porque daí tá na área da cultura, ela vai ter uma facilidade, mas aí depois, num outro ministério, numa outra órgão público, ela vai esbarrar no problema da tecnologia e de ter que saber escrever o documento. Então, por isso que a gente entende que esses desafios aí a gente precisa enfrentar. Assim como o desafio da formalidade, né? Abrir um CNPJ, abre um MEI, cria uma associação. Dá trabalho, custa dinheiro. Sim, mas é importante, porque assim tu consegue acessar outros recursos. Se tu ficar o tempo inteiro na informalidade, eu quero receber no meu CPF, eu quero dar um recibo, eu quero só ali uma coisa informal. Uma hora isso vai te prejudicar, inclusive financeiramente,
Uma hora vai ter alguém que quer te contratar, quer te pagar um cachê maior, e por tu não estar formalizado, tu não vai conseguir acessar. Né? Então, essas barreiras a gente também tem que ir aos poucos, né? Construindo essa superação, porque eu acho que isso é uma evolução para o próprio país, né? Para o próprio desenvolvimento do país, do setor cultural, quer dizer, por mim, eu acho que todo mundo tem que estar formalizado, todo mundo tem que ter acesso à internet, todo mundo tem que saber, né, se relacionar com esses mecanismos, né? Mesmo que seja um cacique de uma aldeia indígena lá no interior de Nonoai, né? Não pode haver essa distinção, né? Todo mundo tem que poder acessar, porque o direito é para todos os brasileiros, não é para alguns, né? Mas é um baita desafio, né? É fundamental, mas realmente. É um realmente. baita desafio, mas é um bom desafio também. É um bom desafio. Pedro, 11 horas mais 45 minutos. A gente vai encaminhando o final da entrevista. Acho que podemos falar um pouquinho mais sobre a programação. Esse aulão que acontece a partir das 4 horas da tarde. Vai estar o Pedro, a Sandra Ali e também o André de Jesus. Se tu comentasse um pouquinho o que as pessoas podem esperar desse aulão específico, se vai ter conhecimentos práticos que vão ser discutidos, como é que vai funcionar? Esse aulão é um espaço mais, digamos assim, é o momento que a gente vai poder apresentar esses editais que estão abertos, explicar como é que vai funcionar a Política Nacional Aldir Blanc agora nesse ciclo 2, as oportunidades que vão se abrir, quem pode participar, quem não pode, as regras, o que as pessoas já têm que se preparando, né? Já vai organizando seu portfólio, já vai organizando sua documentação, já vai deixando seus projetos prontos para quando os editais abrirem, né? Vai lá, coloca os projetos lá dentro e depois vai fazendo os ajustes, para não ter correria, para não ter, né, aquela ansiedade da última hora, o prazo está acabando. São editais muito concorridos, então essa é uma discussão que agora a gente também tem que fazer, né? Como é que a gente aprova os projetos? Como é que a gente tem mais chance de aprovar? Quem é que concorre em cada categoria? O meu projeto, se eu quero fazer um evento, se eu quero comprar o equipamento para a minha entidade. A gente vai apresentar, assim, as diferentes linhas dos editais e como que as pessoas devem se preparar para cada um deles, né? Então, o momento da tarde é mais didático e mais, assim, explicativo de como que as pessoas acessam esse novo ciclo de editais que está sendo aberto agora. E a Sandra Ali, que é uma grande mestra, né, também vai estar lá para poder nos ajudar a fazer essa mediação e essa facilitação a partir de uma linguagem também, né, da cultura popular, da matriz africana e da cultura afro, que é um elemento fundamental. E o André também, o André é um ponteiro de cultura, né, já esteve aqui também outras vezes. Ele é do Restinga Falante, do Ponto de Cultura Africanidade lá de Porto Alegre, tem toda uma trajetória também nesses grupos, então vai também fazer um pouco desse trabalho de facilitação, e claro, vai ser um diálogo, vai ser um momento bem informal, bem aberto. Nós também queremos ouvir os desafios e as dificuldades. A pergunta que tu me fez é uma pergunta que a gente quer lançar também para eles ali de tarde. E aí, gente, quais são as dificuldades que vocês estão tendo? Aonde que está a maior dificuldade? E aí, para a gente poder ir, então, ajudando, né, a construir essas soluções, as saídas, e sair dali todo mundo mais bem informado e se sentindo mais apto, né, para participar dos processos. Então, o nosso objetivo de hoje à tarde é esse. E depois à noite nós vamos estar lá com o Tiago Piragira, né, que é professor aqui da UFPEL, mas é uma grande figura também aí do teatro negro, né, das artes cênicas aqui no Rio Grande do Sul, e a Carlinha Ávila, que é uma parceira também, que está pesquisadora e também bastante tem dedicado os últimos anos aí das pesquisas dela para discutir cotas, ações afirmativas e essa inclusão desses públicos na política pública, né? Então, a gente está convidando a Carla também com esse objetivo dela falar um pouco também sobre a importância dessas cotas, dessas ações afirmativas nas políticas e desses direitos. E a Bart, que é uma rapper, né, conhecida aqui da cidade, uma cantora, enfim, uma artista, multiartista, que também vai estar com a gente falando sobre o papel da cultura na transformação. Então, uma super programação. Vai estar o Ícaro também se apresentando, não me lembro que horas é, se é às 17? Às 6. O às Ícaro, 18. depois às 7 a palestra com a Carla, depois... o Tiago e a Bart. Isso, e aí tem um café também no intervalo, tá todo mundo convidado, vai ter um lanchinho lá. Então vai ser uma tarde e uma noite bem bacana de interação, diálogo,
conversa, uma roda de conversa assim bem aberta. Está todo mundo convidado e a gente espera com isso também poder, né, trazer mais gente para dentro dessa roda aí, dessa grande roda de samba que é a política nacional Aldir Blanc e as políticas do Ministério da Cultura nesse momento. Beleza, Pedro Vasconcelos, 11 horas mais 50 minutos, alguma coisa não foi dita que tu gostaria de sublinhar? Não, eu só queria, na verdade, agradecer a Rádio Com e destacar o papel que vocês têm cumprido aqui também, nessa área cultural aqui em Pelotas, né? Agora vocês também são ponto de cultura, né? E estão fazendo um trabalho muito legal e, né, dessa parceria importante entre os meios de comunicação, os grupos culturais, acho que isso é super importante e vocês aqui são uma referência, né? Um exemplo para muita gente em muitos lugares do Rio Grande do Sul, do Brasil. Só deixar meu agradecimento aí, minha saudação aqui para a Rádio Com também. Beleza, Muito obrigada. A gente fica muito feliz com as tuas palavras. Valeu, Pedro. Então, conversamos com o Pedro Vasconcelos, ele que é gestor e produtor cultural, integra a organização do evento e atua também na articulação do Comitê de Cultura aqui do Rio Grande do Sul. O Encontro de Culturas Periféricas acontece, então, hoje, a partir das 4 horas da tarde, na Casa do Trabalhador, iniciativa que busca fomentar a diversidade cultural e ampliar o acesso das comunidades periféricas e tradicionais às políticas públicas de cultura. 11 horas mais 51 minutos, a gente vai fazer um intervalo rapidinho.